Vamos começar, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Senhor que possa vir enviar o seu Santo Espírito nessa manhã de sábado, quente em alguns lugares, frio em outros, mas estamos todos unidos no mesmo Espírito. Olhando a pregação de São Paulo no Areópago, os olhares desconfiados daqueles que ouviam um judeu falando em grego sobre coisas do alto, sobre coisas da fé, que a gente possa não desconfiar da mensagem do Senhor, mas abrir o coração para que ela possa vir transformar cada dia, paulatinamente, a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos procederes, que eles possam ser sempre de acordo com a palavra do Senhor e com a prudência que vem do Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de Agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Essa pintura é muito bonita, né? São Paulo no Areópago, né? E aí você vê os filósofos com olhares desconfiados, comentando entre eles, porque Paulo vai trazer uma novidade que para eles era inconcebível, tá? A mensagem, e aí eu vou introduzir o que eu quero falar hoje, ainda falando um pouquinho de São Paulo. Qual que é a novidade do cristianismo? Né? Basicamente, duas novidades. Né? Deixa eu fechar aqui o microfone do Alberto rapidinho. Isso. Qual que é a grande novidade do cristianismo? A primeira, a ressurreição da carne. Nenhuma outra religião tem essa premissa. O que é uma premissa? É um princípio primeiro de fundamentação da religião, que começa com o próprio Cristo. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Tudo que Paulo combateu em Estevão e levou Estevão à morte, ele passa a acreditar, e aí por isso que é o espinho na carne dele, na minha opinião, porque toda vez que ele falava de Jesus, ele lembrava do amigo que ele levou à morte. Então ele faz toda uma teologia baseada nos escritos de Jesus, né? Claro, a gente vai ter historiador que não é cristão que vai falar de paulismo, tá? Não fiquem preocupados com isso, né? É uma heresia. O próprio Paulo vai falar isso. Olha, eu não sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo, tá? Agora, historiadores que estão fora da religião, fora do processo religioso, veem isso de uma maneira muito precisa, muito clara. Eu desconsidero. Mas Paulo e os apóstolos verdadeiramente fundaram o que a gente entende hoje por cristianismo. Jesus fundou a igreja, sem dúvida nenhuma. Desculpa. Mas a igreja é apostólica justamente por isso. Porque o alicerce é Cristo, a pedra angular é Cristo, as bases da fé foram todas colocadas pelo próprio Jesus. Agora, colocar isso em todos os aspectos da vida humana, quem colocou foram os apóstolos. E colocam até o dia de hoje, agora. São Paulo, tal como Jesus, vai pregar a ressurreição da carne. Porque Jesus pregou a ressurreição da carne. E ele falou várias vezes. A cruz, eu escrevo um texto sobre isso, a cruz não é um acidente de percurso na vida de Jesus, gente. A cruz não é. Se você vê quantas vezes que Jesus fala que ele vai ser crucificado nos evangelhos sinóticos e no evangelho de João, passam de 4 vezes. Então, por exemplo, vamos colocar, olha, eu vou em São Paulo, hein?
Aí depois eu falo de novo. Ó, eu vou em São Paulo, hein? E aí eu vou falando, vou falando, vou falando. E eu vou em São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, vocês vão falar, pô, bem que você falou, né? A cruz, ela tem hora e data marcada na eternidade. Porque Deus bem sabia que Jesus seria crucificado. E era através da cruz que ele resgataria as nossas maldições. Então, a primeira grande novidade do cristianismo é a ressurreição da carne. Isso para o grego era um absurdo, tá? Isso para o grego era uma heresia. O grego não acreditava na ressurreição da carne. O grego acreditava num sistema de reencarnação. Por isso que Allan Kardec, todo mundo aqui conhece um pouco do espiritismo, porque ou tem parente, ou já teve contato, né, com o espiritismo, é uma religião que é muito proeminente no Brasil. A gente, no nosso convívio familiar, sem dúvida nenhuma, terá um espírita, e entre os nossos amigos também, sem dúvida nenhuma, terá um espírita. Por isso que Allan Kardec, de certa maneira, vai colocar que o espiritismo é um espiritismo científico. Já ouviu falar nisso? Porque ele vai se basear em Platão. Platão vai dizer o seguinte: existe um mundo ideal, que é o mundo das ideias, e existe um mundo terreno, como se fosse uma Matrix, tá? Esse mundo que nós vivemos é uma cópia do mundo ideal. Quando eu morro, eu vou para o perispírito, que é o meio do caminho. Quando eu estou purificado, que seria um umbral, seria como se fosse o nosso purgatório. Eles copiaram isso da Igreja Católica, tá? O que vai acontecer? Eu vou para esse mundo ideal, tá? Para esse mundo das ideias, vejo de novo como é o mundo e retorno para a Terra, encarnado. Isso não é espiritismo, isso é Platão. O espiritismo pegou isso e fez toda a sua teogonia, assim podemos dizer, a sua história da criação do universo, tá? O que vai acontecer? Quando Paulo chega no Areópago, que era a praça pública, e que só cidadãos poderiam falar, tá? O que era um cidadão grego? Era alguém que tivesse instrução grega, era alguém que era um bem-nascido, um georgioi, tá? Que era um bem-nascido do mundo grego, ou alguém de nacionalidade romana, tá? Com título de nobreza romano. Paulo tinha tudo isso. Paulo falava grego clássico, tá? Paulo era cidadão romano. Mas, sem dúvida nenhuma, quando os atenienses, né? Quando os rabis, que eram os rabis da Grécia, eram os filósofos. Quando os filósofos olharam aquele judeu, desconfiaram. Mas quando esse homem abriu a boca, todo mundo parou para ouvir. Esse discurso é sensacional. Paulo vai começar: queridos atenienses, vejam que sois extremamente religiosos. Estrabão, que é um filósofo, historiador, vai falar que tinha mais estátua em Grécia, em Atenas, do que pessoas. O que o cristianismo faz? Vamos destruir as estátuas? Não. Vamos cristianizar as estátuas. Fim da idolatria, parar de colocar comida na frente da estátua, tá? Da onde que eles tiram isso? Do culto iorubá, do culto africano. A mitologia grega, gente, é uma cópia da mitologia africana, tá? Tem muito preconceito com a mitologia africana, né? Mas tem muito pouco preconceito com a mitologia grega, né? É um pouco de ignorância. A segunda grande novidade
do cristianismo é a alma humana, que para o grego já existia, tá? Para o grego já existia. Quem vai introduzir de maneira sistemática a questão da alma humana é Paulo. Porque Paulo ele tinha uma concepção grega e ele sabia muito bem os filósofos gregos. A concepção do mundo grego não é sangue, é alma. E isso tem um impacto, meus amigos e minhas amigas, muito imediato no processo de pregação. Por quê? Se a fé é baseada no sangue da pessoa, e para você ser pertencente àquela determinada doutrina ou aquele determinado códex religioso, você tem que ter aquele sangue. Isso restringe o processo de atuação da religião. Tanto que os judeus são pequenos. Como eu disse em algum momento, dificilmente você vai ver um judeu batendo na porta da sua casa te convidando para participar do Shabat. Jamais. Muito pelo contrário, ele quer distância de você. Você é um ímpio, você é um impuro, você é um gentil. Paulo traz a novidade do espírito, da alma humana, da conversão da alma. Todos temos alma e todos somos capazes do cristianismo. Isso universaliza o cristianismo. Por isso que qualquer pessoa de qualquer nação, língua ou raça, é capaz de Deus, é capaz do cristianismo. É assim que o catecismo da Igreja Católica começa. Tá? Lá na sua primeira parte, no tópico 27, o homem é capaz de Deus. O desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem para si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Quem falou isso, gente? Santo Agostinho de Hipona. Tá? No livro Confissões. O homem é capaz de Deus. Homo capax Dei. Se eu sou um judeu e eu tenho sangue judeu, eu tenho que ser judeu, entende? Na mentalidade judeu. Tá? O judeu não acredita em alma espiritual como eles acreditam em alma, tá? Por exemplo, os saduceus acreditam nos anjos, os fariseus em ressurreição, tá? Mas é outro tipo de ressurreição, tá? Não a nossa ressurreição como a de Jesus, é uma outra mentalidade, tá? Algumas correntes acreditam na ressurreição como a gente acredita, mas para eles, em linhas gerais, isso era uma heresia, tá? A gente vai ver os escritos paulinos, que vão difundir a fé de uma maneira inacreditável. Paulo é o primeiro cristão a entrar na Europa com a mensagem. Bruno, se não fosse Paulo, o cristianismo estaria aqui? Não estaria. Uma vez eu estava conversando com um teólogo, e às vezes história e teologia não deveria, tá? História e teologia não dialogam tão bem, tá? As ciências dialogam. As pessoas que, de certa maneira, estudaram essas ciências, às vezes não dialogam. Eu falei para um padre amigo, falei assim, padre, mas se não fosse São Paulo, o cristianismo não estaria aqui. Aí ele usou a teologia, né? Mas com certeza Deus suscitaria outra pessoa. Olha, para mim que sou historiador, essa frase não cabe. Como fé, sim, sem dúvida nenhuma.
mas eu estou usando uma análise e ele está usando outra análise. Paulo é o responsável pelo cristianismo chegar na Europa, tá? Claro, a gente pode pensar em São Tiago, que foi para a Espanha, tá? Mas não teve um processo de pregação como teve o de Paulo, sem dúvida nenhuma. Agora, Paulo faz tudo isso porque ele era um homem apaixonado por Jesus. Era um homem impactado pela mensagem de Jesus. E isso dava um ímpeto de pregação e um ímpeto de evangelização muito grande. Falou várias vezes, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não pregar a palavra. Fui constituído apóstolo, tá? Como um abortivo, o que significa? Por último, tá? Como aquele que é desprezado, mas foi constituído, apóstolo das nações. E aí ele vai construindo um epistolário. O que é um epistolário? Imagina que a gente tem um encontro presencial daqui a um tempo, se Deus quiser, e eu me comunico por cartas com vocês. Eu lembro que na década de 90, eu fiz um retiro em Juiz de Fora, eu já estava no seminário, e fiz muitas amizades nesse retiro. Foi um retiro de jovens, adolescentes e jovens. E eu era um adolescente, né? Assim, entrando para a vida adulta, mas adolescente ainda. 18 anos, para mim, é adolescente ainda. E aí, a gente brincava. Quando eu mandava uma carta, eu botava a saudação de São Paulo, né? Saudar, filhinhos, queridos irmãos. E eles me respondiam assim, filhinhos, queridos irmãos, como se a gente fosse trocando cartas de São Paulo. Interessante que eu fui em Juiz de Fora alguns anos atrás, antes da pandemia, e a gente se reencontrou, né? Eles participam da igreja agora, não mais no grupo jovem, mas em ponto de casais. Temos um padre que estava nesse grupo, temos uma freira que estava nesse grupo. Foi um momento muito frutífero da minha vida, porque eu tinha um grande amigo que morava em Juiz de Fora, e ele fazia essa ponte. Todos os cursos que tinham aqui em Petrópolis, de certa maneira, a gente levava lá para Juiz de Fora. E Paulo fazia exatamente isso. Paulo ia na comunidade, constituía essa comunidade, depois exortava essa comunidade. Por exemplo, talvez a exortação mais forte que nós temos na Bíblia seja a exortação de 1º e 2º Coríntios. Tá? Paulo coloca a comunidade no lugar dela. Claro que Romanos sem dúvida nenhuma, uma grande obra-prima de Paulo, tá? Sem dúvida. Agora, o nível exortativo de Coríntios é sensacional. Por quê? Se você pega 2 Coríntios 12:4, a diversidade de dons, mas um só é o Espírito, tá? Há uns têm um dom de profecia, outros dons de línguas, papapá. E Paulo chega nessa comunidade e a comunidade está. Nós somos os ungidos, nós somos os salvos, nós somos os santos, nós oramos em línguas diferentes, nós somos os puros, nada que se pareça com os nossos movimentos hoje, viu, gente? Qualquer comparação é mera coincidência, tá? Verdade, Nilson. Aí Paulo começa, né? Olha, meus irmãos, ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos, se você não tiver amor, você é um símbolo que retine. É uma lata vazia descendo pela escada. Plá, 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 plá. Então ele puxa essa comunidade. Tá? Olha, não adianta nada vocês falarem línguas, curarem, profetizarem, se faltar em vocês o principal. Né? Isso é sensacional. Tá? E aí a gente vai ter, nesse princípio de evangelização, criado pelas cartas paulinas, criado pelas cartas católicas, criado pelo próprio evangelho, tá? A didaquê,
que é o primeiro catecismo cristão. Pense, crianças, que a gente ainda não tem a Bíblia escrita. Bom dia, Ilse. Nós não temos a Bíblia escrita aqui, tá? A gente está no século I, os primeiros 100 anos do cristianismo, ok? Nós ainda temos apóstolos aqui vivos. João, por exemplo, vai morrer no finalzinho do primeiro século. Então a gente não tem Bíblia. Isso aqui, ó, a gente só vai ter consolidada no finalzinho do século IV, tá? Não existia isso. Como é que era a pregação? De forma oral, tá? Um contou para um, que contou para o outro, que contou para o outro, que falou. E é por isso que a gente tem a Bíblia. Por quê? Olha que coisa interessante, gente, historicamente, tá? Hoje a aula é um pouco mais de história, tá? Historicamente, o judeu, a Palestina, o Oriente Próximo e o Oriente Médio também, eles têm uma tradição oral que a gente nunca vai ter. Qual é a base da tradição oral? Falar exatamente o que a pessoa disse. Isso é tradição oral. Então, vamos colocar que a Marivone fala assim para mim. Bruno, dá um recado para o Nilson, por favor. Sim, Marivone, deixa comigo. Então, fala com ele que eu encomendei as jabuticabas. As jabuticabas estão na minha casa, estão lavadas e estão no congelador. Na próxima semana, encontrarei o Nilson e darei as jabuticabas. Como é que o brasileiro dá esse recado? Nilson, Marivone disse que as jabuticabas estão garantidas. Não teríamos Bíblia. Tá? Entende que é a mesma mensagem. Só que não é a mensagem exatamente como a Marivone disse. O judeu é assim. O palestino é assim. Ele vai falar exatamente o que a pessoa disse, com a mesma palavra, com a mesma concordância verbal. Por quê? Porque ele não tem papel, ele não tem letra. Isso é muito importante para a gente saber como essa joia chegou até a gente. Como isso aqui chegou até as nossas mãos. Então, esse catecismo dos primeiros cristãos, o que esse catecismo ensinava? Ensinava que Jesus era Deus. Ensinava que Jesus era um judeu, mas era o Filho de Deus vivo, feito homem, a base da nossa fé. O que eu pergunto no primeiro dia para os crismandos? Duas coisas que eu pergunto. Tem alguém aqui que está obrigado pelo pai e pela mãe? Pode ir embora. Primeira coisa. Está aqui obrigado pelo pai e pela mãe? Pode ir embora. Tá? Crisma não é isso. E a segunda pergunta. Você acredita que Jesus Cristo é Deus? É a pergunta que a gente faz para um espírita que fala que muitas vezes é cristão, né? É muito comum, eu tenho muitos amigos espíritas, um espírita se auto-intitular cristão. Aí a gente pergunta, tá bom, mas Jesus Cristo, para você, é Deus? Não, Jesus Cristo é um espírito iluminado. Então você não é cristão, você é um simpatizante. Tá? Então esse é o catecismo dos primeiros cristãos. A gente vai ter, essa imagem está um pouco fora da ordem cronológica, o encontro de Pedro e Paulo, que, sem dúvida nenhuma, gerou esse catecismo dos primeiros cristãos. Tá? A gente vai ter um outro impulso, né? Eu lembrei do que eu ia falar aqui. Aproximadamente no ano 47, alguns falam 49, nós vamos ter o Concílio de Jerusalém. Claro que é concílio,
quando a gente olha os outros concílios, tá? Naquele momento ele não era concílio ainda, exatamente como o Papa, tá? A gente vai olhar para Pedro e vai olhar para os papas e vai perceber que Pedro é o primeiro papa, tá? O que vai acontecer? Aqui é a última pá de cal no judaísmo. Aqui o judaísmo verdadeiramente os ritos judaicos são retirados do cristianismo. Bruno, mas nós temos ritos judaicos, temos, não substanciais, tá? Não substanciais. Por exemplo, qual que é um rito judaico que nós temos? A leitura dos Salmos. É um rito judaico. Nós temos a Eucaristia, é um rito judaico, tá? Não a Eucaristia, corpo e sangue de Jesus, tá? Mas a Eucaristia de você dar graças e partir o pão. Isso é judaico, tá? O Shalom, a paz de Cristo, isso é um rito judaico, tá? Agora, o principal rito judaico, ou o primeiro rito judaico, que abre portas para todos os outros ritos judaicos, é o Bar Mitzvah, tá? O que é o Bar Mitzvah? É a pessoa proclamar que é judeu. Na verdade, esse é o segundo rito judaico. O primeiro rito judaico é a incircuncisão. Entendeu o detalhe da mão, né? Tá? O que é incircuncisão? A criança, lá, pequenininha, vai lá no templo, o sacerdote, com uma faca bem amoladinha, corta o prepúcio, tá? Da criança, para a glande ficar exposta, para a cabeça do pênis ficar exposta. Sabia, gente, como o Hitler descobria, como a SS descobria quem era judeu e quem não era? Botava todo mundo pelado, tá? Se tivesse com o prepúcio, se tivesse com a glande, com a cabeça do pênis coberta, não tinha circuncisão. Se tivesse com a glande exposta, era incircuncidado, tá? Isso é uma prática judaica até hoje. Esse era o primeiro rito. O que os apóstolos, em linhas gerais, queriam? Que se repetisse o que repetiu-se com Jesus. Imitar o mestre em tudo. O mestre não foi circuncidado? Foi. Tá? Então, o novo cristão deve ser circuncidado. E depois batizado. Gente, mas olha o impacto que isso teria. Percebe isso? Uma religião que faz uma cerimônia de incircuncisão é uma religião que é altamente masculina. Entende isso? Não é possível fazer uma incircuncisão em uma mulher. Bem que no Oriente Médio, né, o Talibã, por exemplo, algumas mulheres têm circuncisão feminina, que é a cauterização do clitóris, ou clítoris, né? Para a mulher não sentir prazer. Esses dias eu estava numa palestra aqui na faculdade, não foi aqui na UCP, não, foi numa faculdade lá do Japão, que a professora disse que a gente não pode julgar a cultura. Ainda bem que eu não estava pessoalmente, senão eu tinha tacado alguma coisa nela. Brincadeira, né? Como é que não pode julgar a cultura, gente? Se a gente não pode julgar a cultura, fecha as escolas, fecha a universidade. Porque o que a gente quer mostrar para as pessoas? Que a nossa cultura é uma cultura que não faz isso. Que a nossa cultura é superior a uma cultura do Talibã, pô. Que as mulheres, no lugar que a gente mora, são salvaguardadas em toda a sua dignidade.
que vai acontecer aqui? Vai ter um conflito. Pedro e Paulo, de um lado, Tiago, de outro. Tá? Tiago era bispo de Jerusalém. Por que Tiago era bispo de Jerusalém? Porque Tiago era um judeu ortodoxo. Pedro já disse: não, olha só, nós temos que seguir o que Jesus disse. Ide por todo mundo e batizai a toda criatura. Jesus não disse: ide por todo mundo e circuncisai os homens e batizai os homens e as mulheres. Não disse. Paulo foi o fiel da balança naquele momento e ficou junto com Pedro e convenceram Tiago a só batizar. O que vai acontecer, gente, nisso? Eu adoro quando as pessoas falam que o cristianismo é retrógrado, que o cristianismo excluiu as mulheres. Muito pelo contrário. O cristianismo deu a mesma dignidade à mulher desde sempre. Se na ponta da lança isso não aconteceu, aí é outra questão. Agora, você lê os textos, não é isso que fala. O que vai acontecer? Eu batizando, eu dou a mesma dignidade para todos os crentes. Eu unifico todos os crentes. E aí eu não tenho batismo de índio, eu não tenho batismo de negro, eu não tenho batismo de pobre, de rico, de homem, de mulher. Eu tenho batismo. Pergunta se o padre contabiliza. Ah, hoje eu batizei 35 crianças, 10 homens e 25 mulheres. São 35 batismos. Claro que lá no programa da TELS, né, que é um programa de gerenciamento paroquial, tem que ter tudo lá. Tudo. Tem, inclusive, porque o Estado brasileiro, às vezes, solicita a igreja para algumas coisas. Tá? Porque sabe que a igreja, durante muitos séculos, foi a certidão de nascimento, de casamento, de óbito, era o cartório. Tá? A organização cartorial brasileira copiou tudo da igreja. Tá? CPF, identidades, foi criado essa... Não, claro que não existia isso, mas essa organização de registro civil nasceu na igreja. Então, a gente vai ter essa grande novidade do batismo também, como iniciação à vida cristã, como uma nova criatura. E é interessante quando você vê o batismo, como o batismo é administrado hoje. Você lembra das passagens que Jesus falou, disse, pregou e viveu. O seu próprio batismo, o batismo de Nicodemos, tá? Necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos, por acaso hei de voltar ao ventre de minha mãe? Pô, Nicodemos, você é um príncipe Israel e desconhece essas coisas? O que é carne, o que é espírito. Tá vendo que o próprio Jesus já vai incutir nas veias da comunidade cristã a mentalidade do espírito, tá? Só que o que vai acontecer ao longo desse caminho? Tá? Olha como é que tem um tempinho esse slide, ó, 2014. Eu tinha muito mais cabelo do que eu tenho agora. Né? Aí, lá na tua terra, Diácono, o que vai acontecer nesse princípio? O cristianismo vai avançar, tá? E ele vai começar a entrar no Império Romano. Ele vai começar a abalar as estruturas romanas. Em que sentido? Como que a gente tem choque de ideias e esse choque de ideias começam a causar problemas? Quando uma pessoa fala A, você fala B. Quando uma pessoa quer uma coisa, você quer outra. Se é só em um ponto,
Ok. Mas se estão em todos os pontos, opa, vai dar problema. O nome disso, em relacionamentos afetivos, se chama julgo desigual. Por que nós somos, quem é casado, cônjuges? Estamos sobre o mesmo teto, estamos sobre o mesmo jugo. Se for uma coisa ou outra de discordância, é saudável, né? Justamente por isso que somos um casal. Alguma coisa você vai concordar com a sua cristal. Tá? O que é cristal? Cristal é esposa na linguagem do radioamador. Você vai concordar com a sua esposa com algumas coisas, outras coisas não. Isso é normal, tá? Por exemplo, Rafaela tem opiniões em algumas coisas completamente diferentes das minhas, mas são em algumas coisas. Se fosse em todas as coisas, dificilmente estaríamos casados. Muitas vezes os casamentos se acabam por conta disso. Porque existe um julgo desigual. Tá? A pessoa puxa para um lado e você puxa para o outro. E uma hora se puxa, arrebenta. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu usei a analogia do casamento aqui. Num determinado momento, essa junção de cristãos que moram em Roma e Roma coexistiram. Porque o cristianismo não era nem tão grande, o cristianismo estava começando. Dado determinado momento, o cristianismo refutou, excluiu, discordou de cada palavra que o Império Romano falava. O cristianismo incorporou algumas coisas do Império Romano? Sim. O quê? Concepção de família. A concepção de família é uma incorporação do mundo romano. Tá? A incorporação do mundo romano. Aí nós temos o símbolo do Império Romano, né? Senado Populis qui Rome, o Senado do povo romano, e a gente tem um monograma de Cristo, tá? Pectus Christus, tá? Que é um monograma famoso, os primeiros monogramas, os primeiros símbolos do cristianismo, tá? O que vai acontecer? A moral cristã e a moral romana vão ser substituídas. A moral romana era ruim? Não. Só que era a moral romana. A moral do Talibã é ruim? É péssima. Porque a moral do Talibã não está centrada na dignidade da pessoa humana. A moral romana não era péssima, era ruim. Porque ela estava centrada na família, na pátria. Opa, até agora é muito bom. E no culto ao imperador. Isso chegou uma hora que ficou insustentável. E a moral romana, ao longo dos anos, foi declinando. Se você pega a moral romana de Cícero, tá? De Quintiliano, de Tito Lívio, de Flávio, de Marco Aurélio, que é um rei filósofo, né? Um estoico famoso, né? Tem um livro muito interessante, As Meditações de Marco Aurélio. Era uma moral. Agora, pega o Império Romano de Calígula, de Nero, é outra coisa. É outra realidade. A moral cristã está centrada numa palavrinha pequenininha.
e que faz toda a diferença. Amor. O amor é o princípio, meio e fim do cristianismo. Se a gente puder resumir toda a doutrina cristã, todo o catecismo cristão, todo o códex do cristianismo, essa palavrinha vai ser a premissa. Essa palavra vai ser a pedra angular. Amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o princípio de moral cristã. O que é moral, gente? É um código de conduta e postura que nós aprendemos na nossa casa. O cristão aprende em sua casa que o amor é o princípio de todas as coisas. E abaixo desse guarda-chuva do amor, tem amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Está no topo do guarda-chuva. Abaixo tem o quê? Família, pátria. Entende? Todas as outras coisas estão abaixo desse grande guarda-chuva que foi dito por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí o que acontece? Esse Império Romano, ele vai esfarelando. Por quê? Você tem uma moral mais doce. Você tem uma moral apaziguadora. Você tem uma moral que não leva a espada. Leva o amor. Isso faz toda a diferença. Tá? Ainda falando um pouco do catecumenato, desde as primeiras gerações cristãs, vemos os mestres de ensino catequético. Tá? A instituição do catecumenato, de um fortíssimo testemunho, principalmente dos mártires, né, foi semente de novos cristãos. À medida que se multiplicaram os novos convertidos, o catecumenato tornou-se a forma definitiva de transmissão da fé católica por volta do ano 180. Tá? Então, a pregação desse catecumenato era uma pregação muito testemunhal. Tinha pregação? Tinha. Tinha ensino catequético? Obrigado, João. Tinha ensino catequético? Tinha. Mas era testemunho dos mártires. Tá? Aí nós temos as pinturas de São Calixto, tá? As catacumbas de São Calixto, e também as catacumbas de Priscila. Tá? Isso é muito interessante. Muito interessante, tá? São as primeiras imagens da Sagrada Família que tem, tá vendo? Jesus, Maria e José. Tá? Por que essas pinturas, gente, estavam nas catacumbas? O que é uma catacumba? Um cemitério. Porque o cristianismo era perseguido. Tá? Olha só coisa interessante que eu vou falar. Redobre sua atenção. Por que o cristianismo foi perseguido? Primeiro, porque ele abalava as estruturas romanas, tá? O cristão não pagava imposto ao imperador. O cristão não participava das orgias públicas, tá? O cristão cometia desobediência civil. Agora, o que foi causando um pavor nas pessoas era o seguinte: esses tais de cristãos, eles se reúnem nos cemitérios e eles comem a carne e bebem o sangue de uma pessoa que já morreu há 40 anos. A principal acusação do cristianismo era antropofagia, canibalismo. Olha que coisa. Porque eles começaram a achar que era corpo e sangue de Jesus literalmente. É literalmente. Mas a espécie é
pão e vinho. Você não come a espécie, você come a substância. A espécie é pão e vinho. Só que através da oração consacratória, tá? Da consagração, o pão e o vinho se transubstanciam. O que você vê é uma limitação dos seus olhos humanos. O que é corpo, sangue, alma e divindade. Só que os romanos não entendiam dessa forma. Os romanos achavam que o cristão ia para o cemitério de madrugada e comia a carne e bebia o sangue de uma pessoa que já estava morta há 40 anos. Isso foi causando um pavor, um medo. Só que, mesmo assim, causava também uma atração. Pô, vamos descobrir o que é isso. Quando a pessoa descobria e via como as pessoas se tratavam, se convertia. E aí a gente pega um pouquinho de Tertuliano de Cartago, né? Vejam como se amam. Certa vez, um adolescente, assim, da idade do João, que entrou aqui para pegar o telefone, eu estava andando no Alto da Serra e eu não era cristão. Tinha sido batizado. E eu vi um grupo de amigos do grupo de jovens do Alto da Serra, rindo, brincando, um andando abraçado com o outro. E eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu não tenho nenhum amigo assim. Atrai. A maneira com que o cristão trata o outro atrai. Isso é bom para a gente refletir também como é que a gente está tratando as pessoas, né? Como é que a gente trata o outro. A maneira de tratar o outro, gente, é o principal cartão de visita do cristão. Não é se sabe doutrina, não é se sabe história da igreja, não é se sabe contemplar todos os mistérios do terço. Isso é uma bobagem. Que isso tu aprende. Se tu pega um livrinho e lê. Agora, a maneira com que trata o outro é o fundamental. Vamos lá lembrar de São Paulo, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu seja o coordenador do Espírito Santo, né? Como algumas pessoas acham que são. Ainda que eu seja o coordenador de não sei o que lá, o chefe de não sei o que lá, o responsável por aquilo, o coordenador dos ministros da Eucaristia, a coordenadora da catequese. Se não tiver amor, meu filho, não é nada. Tem a lata vazia descendo pela escada. Só faz barulho. Olha, essa é a cerne do cristianismo, crianças. E aí a gente tem os imperadores que perseguiram o cristianismo. Tá? Tem um pouco de lenda, principalmente em relação a Nero, tá? A perseguição de Nero. Mas Nero perseguiu o cristianismo. Não como a gente imagina que foi, tá? Porque estudos arqueológicos, historiadores falam que a perseguição foi terrível, mas não foi do jeito que foi, que a gente imagina que foi, tá? Só que, por exemplo, essa frase é atribuída a ele. Pluva desit causa Christiane sunt. Se falta chuva, a culpa é dos cristãos, tá? Então, é de Nero a Diocleciano. Sem dúvida nenhuma, o pior foi o Diocleciano, tá? Mas todo mundo aqui matou bispo, tá? A diferença de Nero de Diocleciano é que Nero e Diocleciano, a diferença de Nero e Diocleciano para os demais é que Nero e Diocleciano matavam todo mundo, tá? Todo mundo. Por exemplo, você pegar Marco Aurélio, que eu falei que é o rei filósofo, que é estoico, Marco Aurélio só matava os bispos. Ele falou, ó, se eu arrancar a cabeça da cobra, morre.
Por exemplo, São Cirilo de Jerusalém foi martirizado aqui. Tá? Ó. Só que assim, quanto mais matava, mais aparecia. Isso era impressionante. Tá? Esse é um historiador chamado Tácio, que vai meio que contrapor o que eu acabei de dizer. O que eu disse? Ah, tem um pouco de lenda sobre Nero. Alguns historiadores falam que sim, outros falam que não. Quem está certo? Aí tem que estudar, pesquisar e ficar no meio termo ali. Tá? Olha só que interessante. Isso é um relato de Tácio sobre os cristãos e o incêndio de Roma. O que Nero fez? Nero colocou fogo em Roma porque ele queria construir um palácio. Só que no terreno que ele queria construir um palácio tinha uma favela. Tacou fogo na favela, filho. Tá? Ó, simples assim, Patrícia. O que ele fez? Não fui eu não, foi os cristãos. Olha só. Olha que relato incrível. Mas nenhum expediente humano, nem as dádivas do soberano, nem as oferendas aos deuses, fizeram desaparecer a ideia de que o incêndio tinha sido ordenado. Então, Nero, para afastar de si qualquer suspeita, denunciou como réus, infligindo-lhes suplícios pavorosos, os chamados cristãos. Olha essa vírgula aqui, ó. Que o povo já odiava pelos seus delitos. Tu imagina isso? O povo já odiava os cristãos por seus delitos. Por quê? Porque o cristão não participava das orgias públicas. O cristão não prestava culto ao imperador. E esses cristãos ficam comendo carne de gente morta no cemitério, de madrugada. Mata esse povo. Olha isso. Tal denominação deriva de Cristo, que tinha sido condenado à morte no tempo do imperador Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Já pararam para pensar por que tem no credo e padeceu sob Pôncio Pilatos? Por que tem isso? Porque é a marcação historiográfica, histórica, que Jesus morreu no tempo do procurador Pôncio Pilatos. Olha isso. Esta detestável superstição, reprimida na altura, começava subitamente a retomar forças, e não apenas na Judéia, onde nascera tal calamidade, mas também em Roma, onde conflui e prospera tudo o que há de mais atroz e vergonhoso no mundo. Somos nós. Por que ele fala que é uma superstição? Por que ele fala que é vergonhoso e atroz? Porque ele também acredita que a gente comia carne de gente morta. Olha que coisa interessante. Olha o incêndio em Roma. Foram presos os primeiros que confessavam. Olha essa, Foguete. Olha essa, Nilson. Foram presos os primeiros que confessavam. Depois, na base de suas delações, ó, X9, me prenderam e me torturaram. Eu falo, mas o Nilson também é. O Foguete também é. Ó, na base de suas delações, uma multidão ingente e reconhecida culpada. Não tanto do delito de incêndio,
mas de ódio pelo gênero humano. Olha isso, gente. Como eles tinham uma visão do cristianismo. Por conta da antropofagia. A condenação à morte juntou-se ao escárnio. Muitos cobertos com peles de animais pareceram dilacerados pelas dentadas dos cães. Outros, depois de terem sido crucificados, foram lançadas chamas para que ardessem como tochas noturnas ao pôr do sol, para iluminar o caminho. Para esse espetáculo, Nero pusera à disposição os seus jardins. Celebrava os jogos no circo romano, vestido de cocheiro, no meio da multidão ou de pé no próprio coche, zombando. Agora também é muito interessante. Era de tal maneira que, embora se tratasse de gente culpada e merecedora de todos os castigos mais severos, difundiu-se um sentimento geral de comiseração. Que é isso? Pena. Como se não fossem imolados, mortos, condenados, para o interesse público, para o interesse de Roma, mas devido à crueldade de apenas um, Nero. Tá? O que vai acontecer? Tem esse imperador aqui, ó, Diocleciano, lá em 311. Em 312, Roma estava dividida em dois grandes blocos. O bloco oriental e o bloco ocidental. Ainda não é a Constantinopla, como a gente vai conhecer mais um pouco na frente. Tá? O bloco oriental é governado por Maxêncio. Tá? E o bloco ocidental era governado por Constantino. Eles eram irmãos. Tem uma batalha e Constantino está perdendo. A mãe de Constantino, Helena, fala para ele: meu filho, clama ao Deus cristão, que é único, e ele virá em teu auxílio. Isso é um pouco de lenda também, tá? O que vai acontecer? Segundo o relato, ele vai ver um monograma de Cristo. Esse aqui, ó. E ele vai pintar no capacete dos soldados romanos. E ele vai ver também in hoc signos vinces. Com esse sinal vencerás. Ele vence o irmão, tá? E unifica o império. E ele liberta o cristianismo. O que é libertar o cristianismo? Permitir culto. Ele não oficializa o cristianismo. O cristianismo só vai ser oficializado em 380 com Teodósio. Tá? A gente vai ter muito teólogo, muito padre, muito pastor falando que Constantino Magno se converteu. Não sabemos. Nós sabemos o que ele fez. Tá? Ele já estava no império que já era muito cristão. Ele já estava no império que tinha vários governantes cristãos. Então ele abraça o cristianismo. Se converter é uma outra coisa. Bruno, mas ele não convoca o concílio de Nicéia? Convoca. Ele não pede para compilar a Bíblia? Pede também.
O que é interessante é que na Reforma Protestante, Lutero vai dizer que o pai da Igreja Católica é Constantino Magno. Olha, heresia isso. Constantino tem um papel importante, porque ele vai pegar todo o aparato romano e vai colocar dentro da fé cristã. Por exemplo, todos os nossos nomes, paróquia, cura, mitra, vem de Roma. Toda a nossa organização episcopal é uma organização decanato, vicariato. Isso é uma organização romana. A igreja ganhou muito com Roma, mas perdeu em qualidade em alguns momentos. Vamos ler isso aqui. Constantino e Lícino, imperadores, um do Oriente, outro do Ocidente, encontrando-se em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Parecendo justos que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim Deus, que mora no céu, ser-nos-á propício a nós e a todos os nossos súditos. Decretamos, portanto, que não obstante a existência de anteriores instruções, o que isso quer dizer? Olha, no passado eram perseguidos, relativos aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la, sem estorvo ou empecilho, e que ninguém, absolutamente, o impeça ou moleste. Isso aqui em 313. Olha 320. Gente, essa igreja aqui é no mármore. Tá? Você acha que eles construíram esse templo em 7 anos? O que eles fizeram? Substituíram as imagens. E os templos romanos passaram a ser as nossas igrejas. Olha, esse aqui é o templo de Apolo. Esse aqui é Apolo? Não. Esse aqui é Paulo. Ó, a igreja substituiu as imagens. E depois disso, ficou triunfante. E a gente para por aqui. Nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho de Jerônimo, tá? Santo Agostinho, patrística, ó, Idade Média, tá? A invasão dos romanos, ó, godos, visigodos, ostrogodos, vascaínos, todos invadiram o Império Romano, tá? Ó o vascaíno, ó. Saque dos vândalos, tá? Perguntinhas, temos alguns minutos ainda, cabe um pouquinho mais cedo justamente para dar oportunidade.